Os dois já se conheciam demais para sentirem aquela volúpia da posse que centuplica a alegria. Ela já se cansara dele, como ele dela. Emma encontrava no adultério todo o ramerrão do casamento. Olá galera, tudo bem? Boa tarde. Mais uma vez gravando um vídeo aqui pro canal Poesia de Ônibus. Fiquei um tempo pensando em que livro que eu ia escolher para falar com vocês e eu escolhi o último romance internacional que eu li, que é o Madame Bovary. Eu que tenho esta edição de bolso da Saraiva. Gente, eu vou dar um resuminho para vocês, mas tem spoiler, tá? Então se você não leu ainda, eu indico que talvez você não veja o finalzinho do vídeo, não sei. Ou então espero que esse livro te interesse bastante e você o resumo te faça buscar a obra em si para você ler. Então, falando um pouco sobre esse livro, esse livro é de Gustave Flaubert, nascido em 1821 e falecido em 1880. Ele foi publicado a primeira vez em 1856, ou seja, ali no século XIX, em meados do século XIX. E ele é considerado o romance dos romances. Ele é considerado a obra fundadora de uma escola que eu particularmente gosto muito, que é o realismo francês. França, Inglaterra e Alemanha que davam sempre o pontapé inicial para novas escolas, né, para novas formas de escrever, se escrever sobre a vida, novas formas de... Barulho vai ter o tempo inteiro. Novas formas de se entender o mundo, de se compreender a realidade, novas formas de se lidar com a vida e com cada sentimento que cada época específica traz no homem, na sociedade, na humanidade, de uma forma geral. Eu gosto sempre de dizer que... Porque as pessoas falam, porque o realismo é assim, porque o romantismo é assado, porque o trovadorismo foi dessa forma, apesar do trovadorismo ser mais específico, mas que realismo que a gente está falando? A gente está falando do realismo francês, a gente está falando do realismo argentino, a gente está falando de que romantismo? Ou seja, quando a gente fala de escola, as escolas elas servem para nortear a gente numa compreensão de obra, mas, por exemplo, o Machado, que é um cara super versátil, tem obras deles que se encaixam no realismo, obras que se encaixam no romantismo, mas que na verdade são super difíceis de você fazer uma separação muito clara, porque ele traz em si muitas conjunturas diferentes, né? Então uma obra que acaba mesclando ideias distintas. O Machado é gênio nessa parte, então toda vez que a gente fala assim, porque essa é a obra fundadora do realismo, talvez o realismo na França, sim, mas é difícil de a gente abordar as obras de uma forma assim que ela seja tão abrangente, porque as escolas elas são norteadoras, mas elas não podam, né, a genialidade do escritor, do autor, do artista. O romance de Madame Bovary é uma história genial de desilusão, de infidelidade, de busca pela felicidade em instituições diferentes das que a sociedade estava acostumada a se apoiar, né? A gente sabe que o realismo, por natureza, ele é de uma crítica social muito forte, que o realismo ele busca bater, criticar de forma ferrenha as instituições, como a Igreja Católica, como o casamento, como a burguesia, como a busca pelo enriquecimento. O realismo ele traz uma leitura de mundo que é uma leitura que busca tirar as idealizações, busca destituir as idealizações dentro da arte, uma arte mais focada no real, por isso esse nome realismo, né, nas percepções mais palpáveis, numa interpretação de mundo que seja mais condizente com aquilo que se vê no dia a dia. Então o romantismo ele traz muito a idealização da mulher, né? Uma mulher sem pecado, uma mulher sem defeito, a mulher que é
semideus, uma quase que intangível, um sonho, e o realismo ele busca mostrar as pessoas como pessoas, né? Destituir elas dos seus poderes, da sua divindade e tornar as pessoas humanas do ponto de vista artístico. E eu acho que o Flaubert é genial na sua tentativa de descrever essa mulher, né, Madame Bovary, Emma Bovary, como um ser, como um indivíduo dotado de qualidades, mas de depressão, infelicidade, de descontentamento com a vida, a busca por algo que faça a vida valer a pena, a busca por motivação, por uma força que faça ela sair da cama para viver a vida de forma plena, a busca pelo amor. Bom, esse romance é tido como o romance perfeito por alguns autores, né? É fundamental olhar essa obra revolucionária do ponto artístico como ela é, que traz uma escrita totalmente diferente, alguns momentos assim de você perder o fôlego lendo com a riqueza de detalhes que o Flaubert traz, de emoções, de sentimento, de cenários, como ele explora o cenário e as situações para que esses cenários também emitam a emoção da personagem, ou seja, toda uma cena construída para que o cenário, o inanimado e o humano eles converjam para a mesma manifestação de sentimento que ele tem por ideia. Ele realmente é genial. Essa obra ela se divide, eu diria que em 3 partes fundamentais. A primeira parte ela começa com a infância de Charles Bovary, que é o marido de Emma, né? A fase dele na escola, ele como criança, a paixão que ele sente por Emma, até o casamento, né? O pedido de casamento, a mudança deles para uma nova cidade onde ele vai ser médico. Me perdoe o francês, eu não sei se é assim que se pronuncia de verdade, mas a cidade de Tauté. Tem um relato da infância da Emma também, o mundo de fantasia que ela tem na sua própria mente, como ela constrói esse mundo. E um ponto, a história vai contando a vida deles nessa nova cidade, a relação com pessoas, com os pequenos burgueses, vamos dizer assim, dessa cidade. Tem uma pensão, tem o farmacêutico, que é o intelectual, esse personagem que é quem faz as críticas mais duras às instituições, à igreja principalmente, ao padre. Tem um momento que ele fala até que se ele tivesse algum poder, faria com que os padres fossem castigados em praça pública, mas que é criticado de forma artística pelo próprio Flaubert ao longo do texto, né? Como um pseudo-intelectual mesmo, como alguém mais fanfarrão do que propriamente um produtor de conhecimento, como um charlatão, que no final do texto até fica bem evidente, no final da obra. Tem um momento principal que é de mudança, a compreensão até da Emma, que já vinha tendo insatisfações com o seu casamento e com a sua vida e que estava pensando o que fazer, que é quando eles são convidados para um baile, né, no Château La Vaubyessard, acho que é isso, quando ela se apaixona por um estilo de vida diferente que ela não conhecia, uma festa de glamour, com muita gente interessante, com muita gente de conteúdo, com muita gente que gosta de música, das artes, de um estilo mais clássico. E ela pensa como a vida dela está sendo infeliz e ela quer uma libertação dessa instituição do casamento, do casamento com uma pessoa que já não lhe traz mais tesão, não só o tesão físico, mas o tesão pela vida, e ela quer uma nova aventura, ela quer um novo amor, ela quer entender a vida de uma forma diferente, ela quer experimentar e experienciar uma vida diferente, um cenário para ela própria diferente. Depois desse baile,
ela reclama pro Charles disso tudo, desse sentimento de insatisfação, e eles mudam de cidade. O Charles busca... O texto constantemente diz que ele a ama, apesar de entrar no conforto do casamento e parar de se esforçar, sabe? Aquele cara que chega em casa, tira a roupa, fica de meia, sentado na poltrona, lendo ou fazendo qualquer coisa. O texto descreve até que ela vê ele como um nada, como um cara desinteressante, como um cara que não tem nenhum tipo de ambição, de expectativa maior, alguém que não tem um intelecto desenvolvido, um cara que é nulo. Essa é a visão da Emma, a visão que ela tem de Charles a partir do casamento, e se torna totalmente desinteressante para ela. A cidade para a qual eles mudam, né? Yonville. A Emma descobre que está grávida. Emma então dá luz à sua filha, Berta. Nessa nova cidade, a Madame Bovary, né? A Emma, ela conhece Leon, que é um cara mais jovem, assistente do advogado. Eles começam a ter uma amizade que cresce rapidamente e intensamente. Começam a se encontrar, a se ver, mas não acontece propriamente nada, não acontece um affair, não acontece nada sexual entre os dois. Porém, cresce muito um desejo que é mútuo, mas a Emma ainda tenta evitar isso, apesar de internamente estar vivendo uma briga, assim, de estou casada, mas quero estar com outra pessoa. Esse casamento falido, esse casamento de fachada, infeliz. Dentro do romance há também a relação de Charles com os pais, né? Principalmente com a mãe, que é essa figura da mãe super maternal, né? Que quer cuidar de todos os detalhes da vida do filho, que quer ter até um certo controle da vida, e essa submissão do Charles à mãe, que é uma coisa que irrita a Emma com extrema profundidade e que corrobora com essa visão que ela tem do Charles de um homem nulo, um homem sem vontades, um homem sem uma certa volição, assim. Então Emma conhece Rodolphe, se apaixona perdidamente, e eles têm um longo affair, e após esse longo affair, eles decidem fugir juntos, se encontram escondidos durante muito tempo. Nos momentos finais, assim, quando tá tudo pronto para que eles fujam e tenham uma vida juntos, ele dá para trás, né? Ele decide não ir, e ela cai em profunda depressão, muito triste. O marido não sabe o que está acontecendo e ela só chora e se isola. Até o contato com a filha ela não consegue mais ter da forma que ela esperava que fosse, de uma forma desejada, mãe e filha. Ela tem um momento de total rompimento com a realidade dela e a filha, que acaba sendo um símbolo da infelicidade dela no casamento, né? E ela cai então numa grande depressão. E aí a terceira parte é com a Emma reencontrando o Leon, que é aquele primeiro caso de paixão que não havia se concretizado. Ela vai visitá-lo algumas vezes, eles se encontram em Rouen, que é onde Leon mora, encontros à escondida. É interessante ver como todo aquele sentimento que ela tinha tido com Rodolphe, que é aquele sentimento de minha vida é tua, eu me entrego a ti, ame-me só a mim, eu te amarei para sempre, serei tua pátria, serei teu amor. Tudo isso se reacende mais uma vez com a questão do Leon e todo esse sentimento de uma nova paixão. O Gustave Flaubert pinta a Emma quase como o que a gente conhece popularmente, né, como uma pessoa boêmia, né, de muitos amores, e que se entrega verdadeiramente a todos eles, e que sente verdadeiramente todos eles, e que quer verdadeiramente que todos deem certo. Ela começa constantemente a encontrá-lo. Nesse meio tempo, a Emma ela cuidava das finanças de casa, né? O Charles deu a permissão escrita, né, para que ela cuidasse das finanças de casa e comprasse coisa de outras pessoas, dos mercadores que passavam lá, e as dívidas vão aumentando, ela vai se descontrolando, vai comprando coisas e não consegue pagar, e o Charles também
não ganha aquilo que se esperava que fosse ganhar como médico, as dívidas vão aumentando, e esse é o momento que o livro vai caminhando para um desfecho, que é um desfecho trágico, né? Com as dívidas aumentando, a Emma se encontrando com o Leon e esse relacionamento chegando também ao fim, ao desgaste, a excitação, a palpitação daquele amor já não existe mais. Isso faz com que Emma se fira de forma muito profunda e caminhe cada vez mais para uma depressão. E Emma se desespera, ela começa a procurar dinheiro para pagar suas dívidas, pede para muitas pessoas. Esse mercador que faz com que a dívida dela aumente muito, ele chantageia ela, diz que não pode fazer nada, que quem fez as dívidas foi ela, e ele se aproveitou muito da situação, cobrando juros e juros. Não, pode pagar depois, mas a gente adiciona um pouco e não sei o que, e mais juros, e mais juros, e mais juros, e a dívida ficou tremenda. Ela procura até novamente o Rodolphe para ajudá-la, ele diz que não pode, e ela vai caminhando em desespero, e a infelicidade da vida, a multiplicação da dívida, faz com que ela chegue a um ponto trágico, que é de engolir arsênio, né, um veneno. Então ela se suicida aos poucos, né? Os momentos finais do livro contam ela de cama, toda a agonia de uma vida infeliz, buscando a felicidade, e de uma morte já desiludida, uma certa tentativa de aproximação com o divino, e depois do seu funeral e sua morte, o quanto que o seu marido, que a amava profundamente, o texto diz, né, que ele realmente a amava profundamente, como isso destrói a vida do Charles, que se torna então um viúvo. Acho que para resumo é bem isso, tem esse spoilerzinho no final. Como eu já falei, uma obra de crítica social, né? O realismo ele não se abstinha de fazer críticas ferrenhas, duras e diretas à sociedade da época. De forma muito clara, como eu já falei, as idealizações e as instituições que permeavam todas as relações sociais, principalmente o casamento e a igreja, essa noção de fazer o que é certo, de ser podado ou não pelo que é pecado, ou pelo que a igreja diz que é ou não pecado, essa questão de manter um relacionamento, um casamento, mesmo que falido, infeliz, pelo fato de o casamento ser uma coisa sagrada e você não poder romper com esse lacre. Uma crítica fortíssima ao consumismo que vinha crescendo do século XVIII e o século XIX, com as revoluções industriais e os padrões de consumo sendo mudados completamente. O fato da dívida da Emma Bovary fala muito disso, uma crítica à burguesia, desse enriquecimento a qualquer custo, que leva a mulher até o seu suicídio. Então uma crítica pesada do Flaubert nessa situação ali bem impulsante no século XIX, da burguesia surgindo como uma classe dominante e o enriquecimento a qualquer custo. Veja que Emma, ela era uma mulher que tinha tudo e mesmo assim era insatisfeita. Então isso é uma crítica a essa nova sociedade industrial que produz como nunca antes e que constrói um imaginário, um ideal de felicidade com base nesse consumo, mesmo que você não precise, mesmo que você tenha outras coisas, mas você consome para que tenha cada vez mais. Então a infelicidade dela também tem uma crítica do Flaubert aí, a essa infelicidade mesmo tendo tudo, pelos padrões de consumo impostos por essa sociedade industrial que tanto produz e por isso tem que vender. De certa forma, então, uma escrava, né, desse ideário burguês de muita produção e consumo e de felicidade pautado naquilo que eu posso consumir, naquilo que eu posso comprar e posso ter. Gente, eu queria deixar bem claro assim, que o objetivo do canal não é fazer um resumo minucioso de todas as obras, né? É dar incentivos para que vocês leiam. Se vocês quiserem conhecer a obra, se vocês quiserem realmente internalizar o conhecimento que está aqui dentro, que o Gustave Flaubert tão genial, de forma tão genial há quase 200 anos atrás,
compilou, vocês vão precisar ler a obra. Então, faltou falar isso, faltou aquilo. Não, sempre vai faltar. E por mais rasa que seja essa abordagem minha aqui, ela tem o objetivo de ser um teaser, né? Ser uma provocação para que você vá atrás, porque afinal de contas, se você quiser adquirir o conhecimento, você tem que ler a obra, você tem que ir atrás e deixar que a obra, que você tenha uma interpretação da obra e que você se aproprie da obra para que ela fale para você de uma forma específica também, que essa é uma das belezas da arte, né? Essa morte do autor. O autor deixa a ideia para que cada um que vai ler a obra, ele se aproprie de uma forma específica e tudo bem, eu acho que faz parte do jogo da arte. Então é isso, gente. Espero que vocês gostem dessa pequena leitura. Eu tenho alguns planos aí para o futuro, espero que vocês continuem acompanhando o canal, fazer algumas sériezinhas falando sobre obras do vestibular, falando sobre fazer uma construção da literatura nacional, falando de várias obras nacionais, que é o que mais me interessa, essa literatura brasileira, mas também de vez em quando eu vou falar, por enquanto ainda com essa liberdade artística, né, de falar das obras que eu quiser, mas vocês, se quiserem também, por favor, joguem ali no YouTube, né, na hora que for se inscrever e tudo mais, aquele rolê interessante, comentem ideias para pequenas séries, fala sobre o realismo brasileiro, ou fala sobre trovadorismo, se você gosta mais desse estilo mais antigo de arte, fala sobre isso, fala sobre aquilo, fala sobre arte e poesia na música, não sei, o que vocês curtirem, tá bom? Deixo aqui o meu muito obrigado e tchau, tchau, nos vemos em breve.